Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre desmame. Foi uma dúvida que surgiu no Instagram, algumas mamães pediram ajuda sobre isso e é um assunto um pouco delicado. Então, eu queria primeiro conceituar algumas coisas. O que a gente considera de desmame precoce? Geralmente, quando ele acontece antes dos 6 meses de vida, né? E normalmente não é por um desejo da mãe, é por algum fator ali que atrapalhou essa mamada ao seio. Nesses primeiros meses, o que mais influencia, o que mais leva a esse desmame não desejado, né? E que é precoce, que não seria ideal, é o uso de fórmulas associado principalmente ao uso da mamadeira. Muitas vezes a gente precisa complementar, principalmente com o retorno ao trabalho. E o que a gente costuma fazer para evitar esse desmame é fazer essa complementação com o uso de dispositivos que não tenham bico artificial. Então, com copo de transição, com copinho, com as colheres. Tem alguns vídeos lá no Instagram sobre o uso desses dispositivos para a gente evitar realmente o uso das mamadeiras, dos bicos artificiais. Esses bicos causam sim confusão de bico, mesmo quando são inseridos por volta dos 4 ou 5 meses, que é quando as mães retornam ao trabalho, eles tendem a levar a uma preferência pela mamadeira e isso acaba levando ao desmame. E isso não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Então, primeira dica para que isso não aconteça, um desmame não desejado, o não uso de bicos artificiais, independente da fase de desenvolvimento do bebê, certo? O segundo desmame não planejado, não desejado, muitas vezes acontece guiado pelos próprios bebês, ainda nesse primeiro ano de vida. É muito comum o bebê começar a recusar mesmo o peito, morder, machucar, empurrar. E isso às vezes a gente pode usar algumas estratégias para tentar otimizar isso, mas costuma gerar um grau de desconforto nas mães que acaba levando também a um desmame, mas é um desmame também guiado pelo bebê. Então é mais uma conversa, uma abordagem aí. Outro fator, outra coisa que eu preciso deixar claro em vídeos sobre desmame é que o que a gente tem de recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o aleitamento materno seja mantido até os 2 anos ou mais. Então, não há uma data, não há uma idade sobre a qual a gente, como profissional, tem que determinar o desmame. Ou seja, não somos nós que fazemos isso. A decisão de iniciar o processo do desmame, se ele não aconteceu dessa forma não planejada, ele parte totalmente da mãe. E aí, eu sempre preparo as mães que é até quando elas quiserem. Por quê? Não precisa desmamar o bebê porque ele já tá grandinho, porque ele já come, porque ele já fica em pé, porque ele já vai pra escolinha. Não, como recomendação de um órgão mundial, elas podem manter esse aleitamento após os 2 anos sem nenhum problema. Basta ela querer e ela se sentir confortável com isso. Então, o momento de se iniciar esse desmame é a hora que a mãe não se sente mais confortável ou que ela percebe que isso não está sendo mais bom para ela e para a criança. Ou que a própria criança vá reduzindo, que acontece muito no 2º ano de vida. Começa a reduzir bastante as mamadas pela rotina da alimentação, pela rotina de atividades, por a criança estar na escolinha ou não. Então, às vezes, acaba reduzindo para aquela mamada antes de dormir ou aquela mamada ao acordar e, naturalmente, a criança vai desistindo ou diminuindo cada vez mais as mamadas até que ele não procure mais. Isso é um desmame natural, guiado pela criança e que não costuma trazer nenhum prejuízo. Algumas mães se surpreendem, né, quando esse desmame natural acontece, porque elas não planejaram, porque elas não estavam preparadas ainda, mas eu costumo dizer que esse é um desmame saudável para os dois, para a mãe e para a criança. Ela, naturalmente, vai diminuindo a produção de leite à medida que o bebê vai parando de mamar, né? Outra situação que a gente tem é o que realmente as mães levam à procura e pedir ajuda, é quando a mãe deseja iniciar o desmame, mas ela tem uma resistência por parte da criança. A criança procura muito ainda mamar, chora muito, só dorme no peito, só dorme quando mama. E aí sim, realmente é um pouco mais difícil de se estabelecer esse desmame. E o que eu sempre recomendo para as mães é que isso não seja feito de uma forma abrupta, repentina, que ela se programe e se planeje para isso. De que formas? Se a gente está falando de uma criança que tem ali mais que 18 meses, a gente já tem uma criança com uma comunicação não verbal e com uma comunicação verbal muito efetiva. Uma criança que responde a comandos, que tem uma organização do raciocínio. Então, com essa criança é possível fazer combinados. Então, o que eu costumo sugerir para as mães, e isso é muito da minha prática do dia a dia, tá, gente? Isso não está lá no
manual da Sociedade Brasileira de Pediatria de como fazer isso, é só o que eu tenho aprendido na prática mesmo, é que se tente fazer um desmame gradual que seja saudável para os dois. Então, diminuir naturalmente as mamadas de acordo com a rotina da criança. Então, normalmente, nessa faixa etária, ali por volta dos 18 meses, a criança já tem muitas atividades. Então, sempre combinar com ela, por exemplo, a gente vai mamar quando chegar em casa, ou vamos mamar antes de dormir, ou vamos mamar depois do banho. Cria horários e estabelece uma programação de tempo, de períodos de mamada com a criança. E elas tendem a compreender, nessa idade, elas compreendem muito bem essa rotininha. Então, ela já sabe, tá, eu não posso mamar agora, mas eu vou mamar quando chegar em casa, eu vou mamar na hora de dormir. Então, esse é o primeiro passo, organizar os tempos de mamada e sair da ideia da livre demanda. Então, agora, se a gente está no processo de desmame, não tem mais livre demanda, não é mais a hora que a criança procura, é a hora que a mãe estabeleceu que vai dar de mamar. E aí tem sim que ser um pouquinho, eu não diria rígida, porque eu nunca gosto da palavra rigidez, eu acho que criança não pode ter rigidez em nada, mas um pouco de organização mesmo, de deixar claro para a criança, olha, não, agora não está na hora de mamar, é só antes de dormir, é só na hora do banho. Então, para se organizar e ser realmente fiel a isso. Claro que, por exemplo, se a criança ficar doentinha, isso vai mudar um pouquinho, vai acabar quebrando um pouco essa rotina, mas sempre tentar voltar para a rotina. Outra estratégia junto com isso é tentar reduzir o tempo de mamada, então cronometrar mesmo. Então vamos mamar, por exemplo, se uma criança mama 30 minutos por vez, que nessa fase não costuma ser tudo isso, mas, por exemplo, tenta reduzir essa mamada para 10 minutos. Então, deu 10 minutos, agora já acabou o mamar. Tem criança que vai aceitar, tem criança que não, mas vale a tentativa, vale a estratégia. E vai reduzindo gradativamente esse tempo de mamada. Então, a gente vai reduzindo a frequência, né? Então, vai reduzir para 1 vez ao dia, para 2 vezes ao dia. E o tempo de mamadas. Até que a criança vá procurando cada vez menos naturalmente. E sempre tentar, às vezes, uma substituição também, quando a criança pedir para mamar e não for um momento, e não for por uma necessidade de conforto, porque às vezes nessa idade as crianças pedem muito para mamar mais por conforto do que por fome, né? Então, porque machucou, porque brigou, porque levou uma bronca, porque ouviu um não, porque tá com sono, né? Então, é nessas situações que a criança procura mamar, procurar outras maneiras de confortá-la, né? Então, se a criança pedir para mamar, por exemplo, porque ela caiu e ralou o joelho, então tenta dar colo, tenta conversar, pede ajuda do cônjuge, de uma avó, de alguém de casa, para trazer estratégias de conforto para essa criança que não dependa da amamentação. Então, quebrar um pouquinho esse ciclo da mamada de conforto. E isso tem que assim, ser muito claro para a mãe o quanto ela deseja, o quanto isso é importante para ela ou o quanto isso vai fazer falta para a criança. É importante para a maturidade neurológica da criança que ela saiba se acalmar sozinha, que ela saiba ter um controle da emoção, expressar a emoção que ela está sentindo, seja dor porque machucou, seja frustração porque não ganhou o brinquedo, e busque maneiras de acalmar que não seja somente a amamentação. Então, que isso seja feito aí de uma maneira bem lenta e bem gradativa e sempre que possível contando com a rede de apoio que vai ajudar ali a acalmar e acalentar essa criança nos momentos em que ela buscaria ali uma mamá de conforto, tá? Mas sempre reforçando que isso não precisa acontecer por uma determinação de ninguém. A decisão deve partir sempre da mãe e quando ela achar que é o momento para ela e para o bebê.